Eu sou Vitor Dalsasso. Eu sou Leandro Campos. E essas são 5 bobagens que te falaram sobre o futebol. Futebol não serve pra porra nenhuma. Não muda a vida de ninguém. Bom, não é bem assim, né, meu camarada? Com certeza não. A gente tem um exemplo aí da Alemanha de 54, né? É um ótimo exemplo. 5 anos após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tava fudida, tava na lama, tava galera desacreditada e começou a fazer essa virada depois que ganhou a Copa do Mundo em cima da Hungria. Em cima da Hungria, exatamente. Na final que ficou conhecida como o Milagre de Berna. Milagre de Berna porque a Alemanha, na primeira fase dessa Copa do Mundo, tomou 8-3 dessa mesma Hungria que ela viria a vencer na final. 7-1 foi pouco. Você tá achando que 7-1 foi muito, filhão? Você imagina você tomar uma surra numa guerra, na 8. Segunda Guerra Mundial, e aí você toma 8 logo no comecinho da Copa do Mundo, que já Só pra ficar esperto. já pra ficar espertinho, né? Só que a Alemanha conseguiu a classificação nessa Copa do Mundo, sabe-se lá como, mas se classificou, e na final, enfrentando a Hungria, começou tomando 2-0 da Hungria. Imagina o que os alemães pensaram. Os caras já estavam jogando chopp no chão, já estavam moleque. atacando o copo na parede. Se na primeira fase foi 8, vai ser 10 agora. Você Já ali 2-0 no primeiro tempo, 15 minutos de jogo ali, 2-0 Hungria. Vira 2 contra a capa. Só que aí começou a chover. E aí a história começou a mudar. A Alemanha fez 2-1, 2-2, virou o jogo e foi campeão, primeiro título mundial alemão em 1954. E aí o povo alemão foi só festa. Faça a festa torcedor alemão por toda a Alemanha. Dizia o narrador de lá, inclusive. Dizia o narrador de lá. Dizia o narrador famoso alemão. Chamado Salsichão Bueno. E isso deu gás pro povo alemão, que estava muito desanimado, a economia estava uma merda, ninguém trabalhava direito. E isso foi usado pelo governo alemão da época para dar uma injeção de ânimo. Quer dizer, se no futebol foi possível uma virada desse tamanho, nós do povo também podemos conseguir uma virada economicamente. E foi o que aconteceu. A partir daí, muitos especialistas colocam essa final como realmente grande catalisador do milagre econômico da alemão que viria a seguir. E que transformou a Alemanha na grande potência mundial que é hoje. Potência não só economicamente, como também futebolisticamente. Né? 7-1 na seleção. E política, ninguém fala nada, né? Agora futebol, porra, vai no boteco, come torresminha, tomando cerveja, fala pra caralho. Só fala dessa merda, né? Jogando sinuquinha. Esse pessoal aí, ó, muito mal informado, valendo falar, viu? Só pode estar de palhaçada. Não, tá de sacanagem. Cara, quem fala uma merda dessa, com certeza nunca ouviu falar de Dr. Sócrates e democracia corintiana. Aliás, mal sabe o que é a democracia. Cara, o movimento começou em 1982, cara, e o foco era a democracia dentro do clube. Exatamente. Então o que acontecia? Jogadores, comissão técnica e diretores tinham voto igual nas decisões do time. Ninguém era maior do que ninguém. Todos votavam da mesma forma, e o que vencesse era o que ia ocorrer. Em tempos de ditadura militar no nosso país. Onde a coisa era bem diferente. É. Mas não demorou muito e esse movimento de democracia dentro do clube acabou servindo de espelho para o restante do país, para a sociedade civil. Principalmente depois que o Corinthians foi jogar no Pacaembu e entrou no gramado com uma camiseta escrito dia 15, vote, em alusão à votação direta para governador de São Paulo em 82, no mês de setembro, que já havia sido conquistada, né? Fora isso, sem contar, que também era muito comum a gente ver jogadores, como por exemplo o Casagrande, que todo mundo conhece, comentarista, nos palanques do movimento Direta Já, que pediam a eleição. Era muito comum ver Casagrande, Sócrates, Vladimir, todos ao lado dos nossos ex-2 presidentes, o Lula, o FHC, todos ali, lutando pela democracia do nosso país. Eles levantavam mesmo a bandeira, né? Dessa causa que era Direta Já. Que era exatamente o fim da ditadura militar que a gente viveu nesse país e que infelizmente o pessoal que não conhece a democracia Exatamente. ainda está aí pedindo até hoje, né? E a ditadura militar foi extinta em 85, né? Exatamente. Em 89 a gente teve as primeiras eleições presidenciais pós-ditadura, né? E em que o povo pôde votar, pôde ir às urnas. Não votou muito bem, Mas votou, pôde votar, Sim, teve direito de voto, conquistou aquilo lá. E com certeza, cara, democracia corintiana teve um dedo nesse direito conquistado. Exatamente, nessa democracia que a gente vive até hoje. Exatamente. E olha, quem acha que futebol e política não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode acabar ficando aí um pouquinho
pouquinho para trás, Fica pode ligado, acabar irmão. sendo. Camarão que dorme, onda leva. Pode acabar sendo engolido aí pelo pessoal do colarinho ocupado. Porque até a Copa do Mundo já foi usada para realmente deixar o povo pianinho em termos de ditadura. Em 1970, Brasil, tricampeão mundial. Campeão, seleção canarinho. Exatamente, só que a gente vivia a ditadura militar aqui no nosso país. E os historiadores e pesquisadores da época dizem que muito da violência praticada pelo Estado foi mascarada por causa do título, né? Exatamente, foi no governo Médici, de 69 até 74. E talvez tenha sido um dos períodos onde houve mais repressão no período da ditadura. E realmente foi nessa época que começou o Pra Frente Brasil. Sabe, Pra Frente Brasil, salve a seleção, aquela coisa assim, né? Que realmente muita gente canta até hoje e infelizmente não sabe de onde vem. Esse slogan era para passar a ideia de um Brasil desenvolvimentista, um Brasil que realmente construi usinas e grandes obras e o cacete a quatro. E claro, a seleção canarinha campeã era uma espécie de personificação desse sonho desenvolvimentista que tinha o governo Médici. E também, claro, uma grande aliada para ter apoio popular, para eternizar os militares no poder. Que graças a Deus conseguiram, né? Que realmente aquela frase é muito verdade, né? Você só conhece a história de um povo quando você passa a entender o seu futebol. Tanta porra de guerra no mundo e os caras preocupados com futebol, bola, 11 homens, porra. Mais uma grande bobagem defecada pela boca por esse pessoal que não sabe apreciar o esporte. Porque, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, lá em 1969, o Santos do Pelé excursionou por 2 países da África que estavam em guerra civil. Os caras estavam lá se matando, a treta do caralho, um inferno. E o Santos do Pelé foi lá no Congo e na Nigéria e conseguiram ali, por um tempinho da excursão, uma trégua nesses 2 conflitos. Deu uma segurada. Deu uma segurada ali nos ânimos do pessoal, deu uma segurada na emoção para acompanhar o futebol. Inclusive na Nigéria, o governador de Benin, que era onde estava rolando a treta, o bagulho estava pegando mesmo, era no centrão mesmo, ele decretou um feriado lá, né? Feriadinho, Pra dar um tempo de paz pra galera. para poder acompanhar o jogo. Exatamente. Para o pessoal poder acompanhar. E inclusive ele abriu uma ponte que havia sido fechada para separar a população. E, porra, com certeza essa galera teve um momento de paz. Pelo menos um, né? Não resolveu os problemas? Não, mas teve um momento de paz, né? Exatamente. Até porque se o pessoal do Congo e da Nigéria são meio fodidos hoje, você imagina em 1969, você imagina no meio de uma guerra civil, né? E também agora recentemente, né, muito recentemente, agora a guerra na Síria, nós também tivemos alguns clubes dando uma ajuda muito importante, muito significativa, como o próprio Santos. Ajudando os refugiados. Ajudando os refugiados sírios, receberam no jogo do Campeonato Brasileiro 100 refugiados para acompanhar o jogo, deram alimentação, levaram tudo, deram uma acomodação para esse pessoal que está sofrendo muito com a guerra. E na Europa também, alguns clubes como o São Paulo na Alemanha, o Bayern de Munique, também na Itália, Roma ofereceu alguma ajuda também. O Real Madrid com o Cristiano Ronaldo também, dando uma ajuda para esse pessoal. Então, quer dizer, é o futebol dando uma ajuda que muitos governos ricos da Europa não estão dando, né? Dando uma mão, né? Exatamente. Muitos governos que inclusive deveriam dar porque estão diretamente ligados ao financiamento dessa guerra, dessa treta toda, né? Oi, eu sou o Ed. E eu não entendo como um time pode ter 2 mundiais com uma só Libertadores. Não, sim, o Ed com toda a razão. Realmente não dá pra ter 2 mundiais com uma Libertadores. Fica um pouco difícil, a matemática aí tá realmente um pouco complicada, né? Fuder tudo essa porra desse urso do caralho, vai tomar no... Vai bater no Os caras não tem mundial, fica falando dos meus mundiais por essa porra desse urso, vai mas se fuder. Tomar no cu, até ventilador é mundial, Ganhou de mim na Libertadores. Nunca ganhou de mim na Libertadores. Talher é mundial, tudo é mundial. Ô, meu irmão, segura a porra do teu urso aí, cara. Filha da puta. Acho que esse tá bom. Caralho, eu quero assistir isso.